Aqui, ó. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. A igreja diz: oh, leva-me, oh, e a sala do trono pra te adorar. Senhor, nessa noite nós entregamos a Ti esse culto, Senhor. Queremos te pedir, nos leva para a sala do trono, Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar que nos permita somente te adorar, Senhor. Esquecer as preocupações, as dificuldades. Que o Senhor nos dê confiança, Senhor, de vivermos na Tua presença, Senhor. Firme, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor. E que apesar, Senhor, de tantas friezas, tantas pessoas têm esfriado a fé, o Senhor tem trazido pessoas para a Tua casa, Senhor. Pessoas que querem Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Cuida daqueles que não podem vir à Tua casa, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão impossibilitados de estarem aqui, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, os lares, traga renovo, traga restauração, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor, para que sejamos um em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no meio do Teu povo. Muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, Pai. Recebe tudo que irá ser feito hoje aqui, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, tenha primazia aqui, Senhor. E que Tu seja engrandecido, Senhor. Seja louvado, seja exaltado, porque só Tu mereces todo louvor e toda adoração, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar de volta, né, na casa do Senhor. Hoje tivemos a EBD, um estudo muito bom. Inclusive, já convido a todos a participarem no domingo que vem. E o culto está sobre a direção, né, a nossa direção. Eu, Valquíria, Ministério de Louvor, todo mundo. Quero convidar o nosso irmão Eric para estar fazendo uma leitura bíblica no Salmo 25. Aí os irmãos já abram a Bíblia para que possamos fazer essa leitura. Salmos 25. Graças a paz, irmãos. Vamos fazer uma leitura responsiva no Salmo 25. Peço à igreja que se coloque de pé, por favor. Oração por auxílio divino. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Não te lembre dos meus pecados na mocidade,
nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, todos. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Muitas vezes nós, diante de tantas coisas que nos aparecem, né? Às vezes a gente não sabe como agir em algumas situações, e a palavra do Senhor, ela é completa. Ela tem a resposta para as nossas perguntas, né? A palavra de Deus é incrível. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar tocando Salmos e Hinos, número 466. Irmãos, eu sei que os Salmos e Hinos tem hino destinado ao Natal, e a gente também vai cantar alguma coisa no dia 24, mas hoje, esse hino que nós vamos cantar hoje, nós vamos cantar todos os nossos cultos até a virada do ano. Todos os nossos cultos até a virada do ano. Sol maior com os meninos juntos aqui. Um pendão real os entregou o rei. A vós saudados seus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados santos, corajosos, pois em tudo defender, nós chamamos.
Os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor sem temor, com Cristo prontos a sofrer. E apeguei no seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Passo a palavra para o pastor. Nós teremos um tempo de oração, porque temos algumas coisas importantíssimas para a nossa igreja. Três coisas básicas aqui eu quero deixar claro. Primeiro que, como todas as igrejas na face da terra, pelo menos no mundo ocidental, nós estamos lidando com tudo isso. Tem irmãos nossos que amanhã farão testes. Tem gente nossa de quarentena. Tem pessoas lidando com outros de Covid. E nós vamos ter só um tempo de oração por esse povo. Segundo, é que nós temos algumas coisas para comunicarmos à igreja hoje e temos que tomar algumas posturas conforme a reunião com os oficiais, e isso vai demandar um pouco mais de esforço nosso como igreja. Eu quero orar por isso. E terceiro, eu quero que você agradeça comigo, porque em razão de estarmos com meus pais, eu, a Márcia, a Mila, a Lara, nós ficamos 2 domingos fora da igreja e isso é ruim para mim. E eu estou tendo o prazer e a alegria de... Eu tive aqui a última vez que eu tive no dia 4, e aí tive na sexta agora, e agora no domingo. E para mim é uma festa estar na casa do Senhor. Eu quero que você agradeça comigo. Meu pai está bem, minha mãe está bem, eles estão livres para a honra e glória do nome do Senhor. Deus amado, não é em vão momentos na tua presença. Não foi e nem será em vão deixar a nossa casa para virmos à tua casa. Obrigado por aquela oração de Sirlene na sexta-feira à noite, que tanto falou comigo. É melhor eu vir à tua casa, essas são as palavras dela, Senhor, e correr o risco de ser infectado aqui, do que correndo o risco de ser infectado e não vir à tua casa. É uma verdade, Senhor, viva de quem sabe quem é o Senhor. Ó Deus, e aí nós lembramos do profeta Daniel: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Deus, aviva a tua obra nos nossos dias, tira os nossos medos e nos alimente com a fé bendita. Nos faça derramar o nosso coração em tua presença. E pelo menos nesse momento aqui, Senhor, que estamos diante do Senhor, diante do Deus a quem nós louvamos, diante do Deus a quem nós louvamos. Oh Deus, cura os nossos medos interiores, cura as nossas preocupações com quem está do lado, Senhor. Antes a gente queria abraçar quem estava do lado, hoje a gente já fica preocupado, será que tem? Meu Deus, nós queremos pedir a Ti, faça-nos nos deliciar em Tua presença. Deus, como o povo de Israel, mesmo perseguido pelos midianitas, malhavam trigo no lagar, e o lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é lugar de espremer uvas, mas o povo se adaptou e venceu os midianitas. Agora, Senhor, nos ajude a nos adaptar e vencermos também, Senhor. Pedimos a Ti, sopra aqui, Espírito Santo de Deus, e faz-nos sentir a presença bendita Tua. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. A Valquíria e a Amanda vão cantar um hino. Eu vou alterar só a ordem dos hinos aqui. O hino diz: vem fazer morada, vem fazer morada, Espírito Santo,
meu coração é o teu lugar. Faça morada, eu te convido. Faça morada em mim. 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 A igreja diz isso com a gente. Faça morada em mim. Espírito Santo fala. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Outra vez diga. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Deixa eu ouvir a igreja dizer. A igreja diz. Faça morada em mim. Diz. Faça morada. Diga outra vez, faça morada em mim. É uma oração. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Vamos começar cantando agora juntos. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar, te fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar.
aplaudir Jesus? Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços de osso roídos do teu agir. Fala assim com a gente. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, Com teu poder, vem restaurar a igreja diz também. da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Mas já sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, Tudo volta ao lugar. Quando o vento quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar. Fique à vontade para adorar aí no seu banco. Levanta, igreja, levanta agora. Enquanto o Bruno faz um solo aqui, adora o Senhor e onde você está. Isso. Isso. Sinta a presença do Senhor aí no lugar onde você está. Canta com a gente, comigo a Valquíria Amanda. Sopra. Espírito, trazendo vida, junta os pedaços já osso ruídos do teu agir. A banda mais baixo para ouvir todo mundo cantando com a Amanda.
Agora que você fez, gente, eu tava com tanta saudade disso. Tanta saudade de fazer isso aqui. De novo. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Comigo, a banda junto. 2, 3. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, da tua palavra eu não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé no morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives
Amém? Como é bom, né? Deus abençoe. Pode sentar. Louvor, irmãos. Como você pode perceber, nós mudamos o cenário aqui, porque hoje, dia 27, eu estou gravando e pensando na retrospectiva. Como é que a gente começou a enfrentar isso tudo? Então, a gente não tinha condição ainda de transmitir pelo YouTube. Na época, não tínhamos o número de pessoas suficiente, éramos poucas pessoas inscritas no YouTube. Hoje, graças a Deus, são mais de 2.500 pessoas inscritas. O canal já passa de 2.510 pessoas inscritas. E para a gente se adaptar a tudo isso, eu tinha gravado uma mensagem e tentado transmitir por um programa aqui entre o pessoal mesmo, chamando de Zoom. Foi o que a gente tentou fazer. Mas não atendeu a necessidade, era muita gente na igreja, a internet caía sempre. E aí, a primeira mensagem que nós gravamos e usamos ainda no mês de março foi: o ser humano é um ser adaptável, ou o homem é um ser adaptável. Então eu gostaria que você assistisse essa mensagem e, portanto, você não vai ter o vídeo, eu falando, no caso, né? Eu não estou falando, é a minha voz, sim, é o meu áudio, mas você não vai me ter falando em termos de vídeo. Você vai ter algumas imagens que nós estamos usando apenas para preencher o vídeo, porque na época não foi gravado para o YouTube, isso. Foram apenas os áudios feitos naquela época. Então você vai assistir essa mensagem e ao final dessa mensagem eu estou de volta para te falar mais algumas coisas. Que Deus te abençoe e fale com você, que você consiga se reportar ao início de tudo. Irmãos, é um prazer compartilhar com todos. Eu tenho lido um pouco e gostaria de trazer uma reflexão sobre o tema: o ser humano é um ser adaptável, ou o homem é um ser adaptável. Gênesis capítulo 1, e os versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está parado esses dias, refletindo um pouco mais sobre a nossa vida. Eu resolvi desafiá-los, porque fui antes desafiado sozinho, a imaginar que as novas situações, tudo que tem surgido nesse momento, nos levam a pensar e analisar um pouco os fatos, os momentos, as mudanças. E me lembrei de Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E comecei a pensar o que é a imagem de Deus em nós, ou como os teólogos chamam, o que é a imago Dei. A dignidade especial dos seres humanos está no fato de poder refletir e reproduzir dentro da sua própria condição humana como criatura. Deus é pessoal, dotado de vontade, de intelecto e criativo. Logo, a imagem de Deus refletirá estas qualidades. E o homem foi feito à imagem de Deus. Então Deus abençoa os seres por ele criados, isso é, homem e mulher, conferindo-lhes poder
de governar a criação com a capacidade de comunicação com o outro e com Deus. O homem é um ser pessoal e autoconsciente, capaz de conhecer, pensar e agir. Assim, Deus lhe deu domínio e, junto com o domínio, a condição de adaptar-se ao meio ambiente. Existem seres vivos que só conseguem viver num determinado habitat, com a temperatura, com a pressão atmosférica totalmente adaptada à sua situação. Mas, paradoxalmente, acharemos homens em bases científicas na Antártica, no Polo Norte, acharemos homem no deserto, acharemos homens no pico do Everest, acharemos homens nos sertões nordestinos, acharemos homem até mesmo fora da Terra, na Estação Espacial Mir. É por isso que Euclides da Cunha, quando escrevia e analisava os sertões do Nordeste, ele disse: viver é adaptar-se. O Deus inteligente nos criou seres inteligentes, e em cada novo obstáculo da vida, a fonte suprema de inteligência faz brilhar a luz no meio do caos. Por isso o escritor de Provérbios registrou no capítulo 2 e no verso 6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Os dados dos jornais que nós vimos agora devem ser levados a sério, é verdade, mas a resposta certa ainda vem da boca do Senhor. Vamos tomar como exemplo, para ficar registrado o ano, em 1894, o Times de Londres publicou: até 1950, todas as ruas das cidades de Londres ficarão soterradas em até 2,7 metros de estrume de cavalo. E em Nova York, a projeção ainda será mais catastrófica. Até 1930, os estercos dos cavalos estarão nas janelas dos terceiros andares. Por quê? A imprensa fazia um cálculo real, e o cálculo é verdadeiro. O cálculo era verdadeiro. Cada cavalo produzia por dia 10 quilos de estrume. Para 200 mil cavalos, eles publicavam e eles multiplicavam. Dava 2.000 toneladas de estrume de cavalo. Junta-se a isso as moscas, a urina, as carcaças e todo o lixo orgânico jogado nas ruas de Nova York. Então, a previsão da imprensa era terrível, mas isso não aconteceu em 1930 em Nova York e não aconteceu em 1950 em Londres. Por que não aconteceu? O homem se adaptou, surgiu os veículos motorizados, carros, surgiram os bondes, surgiram vários meios que foram substituindo paulatinamente todo o transporte e toda a forma que se usava com tração animal nas ruas de Nova York e de Londres. E então a gente viu que mais uma vez o homem se adaptou. E hoje você consegue pensar no mundo sem táxi, no mundo sem Uber, no mundo sem ônibus, no mundo sem caminhão? É possível? Mas em 1894 a previsão era que o pior estava iminentemente. Mas ainda naquele tempo, como hoje, quando foi escrito, vale o princípio do Salmo 112 e o verso 7. Fala sobre o servo do Senhor, fala sobre o justo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Nós não percebemos, mas tudo agora é global. Por isso as doenças também são globais. Mas deixa eu te mostrar como tudo agora é global. Quando deitamos em nossas camas, encontramos lençóis com tecidos fabricados na China. Nossas TVs têm partes eletrônicas fabricadas em Taiwan e outras partes na Coreia do Sul. Temos celulares com plástico tailandês, com borracha malaia
lidamos com servidores norte-americanos que são lidos em telas e monitores de nossos computadores feitos de LEDs, mas com fabricação em Singapura. Dirigimos carros alemães, japoneses e italianos. Só para você ter ideia da globalização e da velocidade como as coisas têm acontecido, em 29 de junho de 2018, cerca de 30 milhões de pessoas, eu vou repetir, cerca de 30 milhões de pessoas voaram internacionalmente em 202.157 voos. Esses dados de um site rastreador e foi publicado pela folha.uol.com.br na parte de turismo da Folha. Então, para um comércio global, para um turismo global, para um consumo global, obviamente, nós vamos ter doenças globais e isso é inevitável. Talvez por isso John Kennedy escreveu: a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Hoje tem mais torcedores do Chelsea na China do que na Inglaterra. Tem crianças aqui do sertão nordestino com interesse na Champions League da Europa. Você já pensou numa coisa dessa? Um dia desses, numa dessas estradas aqui da nossa cidade de Centro-Sé, alguém descreveu uma cena para mim ao parar o carro e disse: pastor, nós passamos por uma pessoa que está tangendo o gado montado não num cavalo, mas numa moto. Entenda isso. Montado não num cavalo, mas numa moto. Pilotando e usando o celular. E meio aos gigabytes de informações que tem, sobretudo, chegado aos rincões distantes do nosso sertão, e meio à comunicação que o mundo chama de online, on-time e full-time, surge algo para nos fazer parar, e o homem precisa parar. A gente precisa ler o presente. Irmãos, é tempo de resiliência. E novamente a fonte suprema de inteligência nos chama a refletir. E quando eu digo fonte suprema, eu digo Deus. Salmo 92 e o verso 12. O salmista compara o justo como a palmeira. Mas se a gente parar para observar, por que com a palmeira? A palmeira no deserto floresce, muda o clima, a palmeira é sempre verde. Vindo o vendaval, a palmeira balança para um lado, para o outro. Mas após passar o vento, a palmeira permanece ali, no mesmo lugar, resiliente. O vento vai passar. Com certeza, tudo que estamos vivendo, o vento vai passar. E aqueles que foram resilientes como a palmeira, vão perceber que a verdade bíblica continua. Não esqueça disso. Deus, o ser supremo e inteligente, nos criou seres inteligentes inigualáveis. Vejamos que somos uma criação fantástica do Senhor. O nosso cérebro possui capacidade de memória acima de 4 terabytes de um computador normal. Os impulsos nervosos do nosso cérebro viajam a uma velocidade de 274 km por hora. Isto é a velocidade de um trem-bala. O embrião humano, já após o 3º mês da sua concepção, já tem as impressões digitais. Olha que coisa fantástica. Ao nascer, uma criança tem 300 ossos e um adulto tem 206. Por que isso? Porque o homem foi criado um ser adaptável. Os nossos ossos são cerca de 5 vezes mais fortes do que o aço. Deus nos criou seres adaptáveis. Olha para essa verdade.
Um bebê pode respirar e engolir ao mesmo tempo até os 7 primeiros meses de vida. Isto é, o tempo suficiente para ele se adaptar às novas realidades. Somos seres adaptáveis. Após dizer isso tudo para você, sou forçado a dizer que para mim o imperativo inexorável aconteceu quando eu ainda era bem jovem. Ou seja, adaptar ou perecer. Eu tinha uma escolha e não podia fugir disso. Aliás, me lembrei de uma frase de Santo Agostinho, e nessa frase ele dizia: o passado é a memória, o futuro é a expectativa e o presente é a percepção. Então percebamos, e daí a gente vai buscar força e condição para se adaptar às mudanças. Se temos que esperar em casa, vamos esperar em casa. O que for possível fazer, vamos fazer, porque haverá uma luz, com certeza haverá uma luz. Mas se ele disse que a memória é passado, e se ele disse que o futuro é a expectativa e o presente é a percepção, então a gente está parado e a gente precisa perceber agora nesse momento. Tempo de resiliência, palavra difícil para quem vive em pleno século 21. O homem não para, o homem não tem tempo para estar com a família, o homem não tem tempo para compartilhar as coisas primordiais da vida. E diante dessa situação, nós precisamos ir até a fonte suprema de inteligência. Porque eu digo para você, nós fomos criados seres adaptáveis. Quem está dizendo isso é alguém que escreveu essa reflexão em braille. Isso é, uma escrita adaptável. Que ao buscar informação, usou um computador adaptado, com vozes, com leitores de tela, e pesquisou em sites e em vídeos com um celular adaptável, ou um celular adaptado. Por quê? O homem é um ser adaptável. A gente precisa aceitar o fato de que Deus está nos fazendo refletir diante disso tudo. Economia global trará problema global. Turismo global trará consigo doenças globais. E ao refletir que o problema não é mais de uma só cidade ou de apenas as metrópoles, como era no final do século XIX, nós vamos ver que em pleno sertão nordestino, ou no norte do Brasil, nas savanas africanas, as informações, elas vão chegar a uma velocidade tremenda. Mas se o homem tem andado de norte a sul, e como disse o profeta Daniel, esquadrinharão, isso é, andarão de um lado para o outro, pesquisarão, buscarão coisas. Se o homem tem feito isso, então junto com o homem você tem o progresso e as mazelas humanas. Mas nós fomos criados seres adaptáveis. Mas além de seres adaptáveis, fomos criados inteligentes, porque a fonte de criação é uma fonte inteligente. Talvez por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 6, disse: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Note que quando Deus cria o homem, Ele não diz primeiro: deixa eu te dar uma aula de domínio. Ele cria o homem e depois Ele diz ao homem: dominai. Depois Ele diz ao homem: enchei a terra, multiplicai. Ele não para dar uma aula, mas o Deus Criador parece ter colocado no homem e ter feito no homem um milagre psicopedagógico. Isso é, as impressões, o que eu coloquei dentro de você, a minha imagem em você, vai fazer de você um ser único, capaz de criar, capaz de recriar, capaz de pensar, refletir e agir, seja em qualquer situação. O Deus inteligente nos criou seres inteligentes. E ainda que me falte os olhos, eu não posso negar e dizer para você: a inteligência não apenas em mim,
mas em todo aquele que buscar ao Senhor. A inteligência apenas nos que buscam ao Senhor? Mesmo pessoas que não buscam o Senhor têm inteligência. A imagem de Deus, manchada pelo pecado, ainda está no homem, porque foi parte da criação. Nós recebemos a imagem de Deus e Ele nos criou seres adaptáveis. Confiemos, pois, mas levantemos sobretudo, nesse tempo de angústia, nesse tempo de espera, nesse tempo de reflexão, levantemos um altar de adoração em nossos lares e em nossos corações, que possamos refletir, porque para isso fomos criados. Após pensar na mensagem e tudo que nós estávamos nos preparando para viver, e sejamos sinceros, a gente não tinha uma dimensão de como iríamos chegar ao final do ano, de como a gente iria chegar ao final do ano, mas chegamos. E agora eu quero convidá-los e convidar-lhes para que possamos no dia 31, nós vamos ter aqui na nossa igreja em Centro Sé, em Bazuá, em Pissarrão, em Jussara, vamos ter um relógio de oração. Como é isso, pastor? Vamos começar às 0 horas do dia 30 para o dia 31, 0 hora do dia 30 para o dia 31. Cada pessoa vai se responsabilizar por 15 minutos de oração até pararmos às 23 horas, 11 horas, quando nós vamos diante da TV ou diante do celular assistirmos o culto e vamos terminar 10 ou 5 para as 12, já para virarmos o ano, com um tempo de oração também. Então nós vamos começar o dia 31 orando e vamos terminar orando, de forma que durante as 24 horas não vai faltar um minuto sequer sem ter uma pessoa da nossa igreja orando. Então como é que vai fazer? Você que é de Bazuá, de Pissarrão, de Jussara e daqui de Centro Sé, você se inscreve com a Gícia. Nós vamos criar um grupo de oração e você vai se responsabilizar por 15 minutos. Os primeiros a começarem serão o pastor Jailton e eu. Nós que somos os pastores, o Renan que é missionário, nós vamos começar com esse trabalho. A gente começa e os irmãos nos acompanham. Então você pode escolher um horário de uma hora da manhã a 1h15, de 1h15 a 1h30 da manhã. Você pode escolher de 9 horas a 9h15 da manhã, de meio-dia a meio-dia e 15. Não importa, você vai se inscrever para um desses horários. Então hoje é dia 27 de dezembro. Você tem até o dia 30, mas por favor faça isso mais cedo, para ser nosso parceiro de oração. Nós queremos num relógio de oração e durante exatamente 23 horas, e vamos parar na última hora, para que nós juntos estejamos orando e pedindo por 2021 e agradecendo por tudo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu condição de viver, de ultrapassarmos barreiras, de não pararmos a obra. Então você é convidado, nós vamos colocar muita coisa em pauta para orarmos e você vai fazer parceria conosco, de Jussara, de Pissarrão, de Bazuá, daqui de Centro Sé. Eu vou esperar você para que nós juntemos nossas forças, nossas condições e em nome de Jesus eu tenho a alegria de no final do último dia de 2020 dizer, não faltou um minuto sequer durante esse dia, um minuto sequer, que não tivesse uma pessoa de nossa igreja orando. Não faltou um minuto sem ter uma cobertura de oração. Então vamos entrar nisso. Eu quero terminar esse culto convidando você para fazer parte disso. Qualquer dúvida, você entre em contato comigo, ou com Gícia, ou com Sara da Mocidade, ou com os líderes das suas congregações, com a Brasilina, Bazula em Bazuá, com Reinan em Jussara e com Jailton Marques lá em Pissarrão. Vamos unir forças, que o Senhor nos abençoe. Você vai terminar com o último hino que foi cantado no culto do dia 20. Vou deixar você com esse hino, vem fazer morada. Deus te abençoe, que a gente possa realmente estar juntos,
Vencemos o ano de 2020 e vamos entrar em 2021 de mãos dadas, ainda que a gente não possa, de fato, pegar literalmente na mão um do outro, mas em oração essa corrente não se quebra. Nunca mais me deixar aqui. Meu coração há em mim. Faça Vamos terminar dizendo outra vez. Faça Morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Queria que você estivesse aqui aplaudindo a Jesus, porque Ele é digno disso.